Olá, amigos. Hoje eu quero contar uma história para vocês. Algumas histórias. Eu sou um jornalista que eu gosto de contar histórias. Jornalista tem muita história para contar, né? Mas hoje eu quero pedir ajuda a um amigo meu, porque ele é que vai me ajudar a contar essas histórias. Esse amigo é esse aqui, ó. Isso mesmo, um radinho, um rádio. Eu gosto muito de rádio. Esse amigo me acompanha desde criança. Minha mãe me levava para a igreja, me arrastava para a igreja, me tirava de perto desse amigo meu aqui. Não esse, né, que cabe na palma da mão. Era um trombolhão, do tamanho daquelas televisão antiga, que é a televisão quadrada. Aquilo era o nosso rádio lá em casa também. E eu ouvia, né? Ouvia notícias, ouvia futebol, ouvia o jogo do Flamengo, né? Que eu gostava do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Botafogo. Naquela época a gente ouvia só futebol do Rio, tinha pouca informação de outros lugares, né? E esse amigo meu aqui, ele primeiro foi amigo do meu pai. Você imagina, Dores do Indaial, uma cidade perdida lá no sertão mineiro, naquela época, 1943. Eu ainda não estava aqui, mas meu pai me contou as histórias depois, né? E meu pai ouvia no rádio histórias da Segunda Guerra Mundial. Olha que coisa impressionante. Lá em Dores do Indaial, meu pai ouvia a BBC de Londres, com uma antena voltada para o Brasil, falando em português, com locutores brasileiros, falando que só hoje 5 bombas V2 caíram sobre Londres e provocaram um grande desastre. Comentava com os amigos, né? Hoje a Alemanha fez isso, hoje Londres fez isso, e né, o primeiro-ministro Winston Churchill, aquela resistência, né? Eu lá em Londres eu visitei um subterrâneo onde a força de resistência da Inglaterra era comandada por Churchill, né? Sir Winston Churchill. Tá tudo lá com manequins da época, com manequins soldados vestidos da época, os equipamentos que eles usavam para transmitir, para receber informação, e a máquina, né? Aquela máquina que decifrou o código secreto da Alemanha e que possibilitou a Inglaterra enfrentar todo aquele poderio alemão. Esse amigo meu contava para o meu pai essas histórias. Passou, né, 20 e tantos anos depois, quase 30 anos depois, veio o quê? Veio a Guerra Fria. Aí eu já estava aqui. E eu acompanhava, nesse meu amigo, as notícias da Guerra Fria. Olha que interessante. Os Estados Unidos tinham a Voz da América transmitindo para o Brasil. Esse pessoal tinha uma antena poderosa que chegava aqui, o rádio, esse rádio aqui também tem, né? Ondas curtas, tem várias frequências. Eu posso ouvir aqui emissoras de vários locais do mundo, do Brasil e do mundo, né? E naquela época a gente usava ondas curtas, né? E recebia a Voz da América transmitindo para o Brasil. Mas não era só isso. A Rússia fala Moscou para o Brasil. Moscou falando para o Brasil. Então você tinha a informação dos Estados Unidos com a Voz da América e tinha a informação da Rússia, Moscou falando para o Brasil. E tinha mais. Rádio Havana, Cuba. Cuba fazia transmissão. Cuba já tinha tido a Revolução, já era um país comunista, já era vinculado à União Soviética, e tudo isso era o bojo da Guerra Fria, né? E eu ouvia no rádio os Estados Unidos, a Voz da América, Moscou falando para o Brasil, Rádio Havana, Cuba. Era uma confusão total na cabeça da gente, né? Mas foi um período dramático. Por quê? Alguém poderia apertar um botão e disparar uma bomba atômica, até por engano. O cara chega lá bêbado, aperta o botão, dispara uma bomba atômica. Aí o outro também dispara a dele. E esse aqui responde, o outro responde, e acaba o mundo. E a gente pensava que o mundo podia acabar em 10 minutos, né? Foi um período terrível. E esse amigo meu contava as histórias. Passou um tempo, depois chegou o FM, né? A frequência modulada. O rádio mudou. O rádio virou o quê? Virou uma grande caixa de música. Aí as indústrias passaram a fabricar aparelhos de som sofisticado, de alta fidelidade, né? Veio o som estéreo, que ainda não existia. Você põe uma caixa aqui, outra caixa ali, e fica aquele som que enche o ambiente, né? E as pessoas compravam aqueles aparelhos de som, levavam para casa e ligavam de toda altura, né? Se deliciando com o rádio FM. As emissoras demitiram as equipes de reportagem, aqueles programas de debate que a gente ouvia,
aqueles programas, até de esporte que a gente gostava, acabou tudo. Passou a ser uma caixinha de música. Era apenas um operador, botava lá, falava, aqui em Belo Horizonte, falava Atalaia. Só que aquela voz cavernosa, né, falando Atalaia. Foi uma época que eu não gostei desse amigo aqui. Eu tinha pouca oportunidade de fazer o que eu gosto, que é ouvir notícias, ouvir futebol, ouvir debates, prestar atenção no comportamento da sociedade, o que está acontecendo, né? E o rádio faltou muito nessa época. Eu levava minha mãe, pelo contrário, eu ia buscar minha mãe na igreja batista, na Praça Raul Soares, aqui em Belo Horizonte, todo domingo. Ficava ali esperando terminar o culto, com o rádio ligado, quando eu descobri uma novidade. A CBN, a Central Brasileira de Notícias. Uma rádio falando 24 horas, passando notícias, passando informação, fazendo debates, trocando ideias. E a CBN passou a ser o grande canal de notícias do rádio brasileiro. Ainda é até hoje, mas vieram outras. A fase de radiola, de rádio que só tocava música também, foi diminuindo, foi reduzindo, e o rádio voltou a participar da vida nacional, a dar informação, a dar notícia, né? Ele me conta a história do mundo, e ele atravessou gerações. Quando veio a televisão, todo mundo falou, acabou o rádio, pode jogar o seu fora, não vai ter mais rádio. Olha ele aí, falando. E moderno, bonitinho, olha aqui, com um som maravilhoso, né? Com um som que chama atenção. Uma caixinha desse tamanho é muito melhor do que aquele trombolhão que eu tinha, que meu pai tinha na nossa casa quando eu era menino, né? É isso que eu queria contar para você. Algumas histórias, usando esse meu amigo aqui, para me ajudar a contar essas histórias. Espero que tenha gostado. Um abraço a todos.